Hoje é terça-feira e, como prometido, terça-feira é dia de nós estudarmos Introdução ao Direito. Na verdade, nós vamos começar, aliás, a gente já começou a misturar um pouco o nosso estudo da Introdução ao Direito com o direito constitucional. Mas não tem como ser diferente mesmo. Para você entender o direito hoje, você precisa entender o direito constitucional. Mas então, antes de nós começarmos, deixa eu lembrar você de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e clicar no sininho para se manter atualizado, de deixar um comentário, de deixar sua pergunta e de deixar a sugestão de tema para um próximo vídeo. Ah, e aqui na descrição você encontra também o link para o resumo do conteúdo. Bom, vamos começar o nosso estudo lembrando de algo que nós já vimos no vídeo Breve Glossário do Estado Contemporâneo, que também está aqui na descrição. Constitucionalismo é uma expressão que abarca pelo menos aí os últimos 200 anos da nossa tradição jurídica. E quando nós falamos em constitucionalismo, nós estamos falando de uma Constituição que organiza o Estado e que prevê direitos fundamentais. E por favor, não confunda a experiência constitucional da Europa continental, onde as ideias de Constituição e de supremacia da lei estão misturadas com a experiência constitucional dos Estados Unidos, com o constitucionalismo norte-americano. Isso porque nos Estados Unidos, desde o princípio da República, o que valia era o princípio, ou o que sempre valeu, foi o princípio da supremacia da Constituição. E na Europa continental, no começo, especialmente após a Revolução Francesa, então, nós temos uma Constituição como a base da ordem jurídica, mas nós temos o princípio da supremacia da lei, nós temos o Estado Legislativo e tudo depende de lei. E assim nós conseguimos compreender como o nosso amigo Kelsen, o pai do positivismo jurídico tradicional, foi também o pai do controle concentrado de constitucionalidade. Isso porque o controle concentrado de constitucionalidade idealizado pelo Kelsen parte de duas premissas. A primeira premissa do controle concentrado de constitucionalidade é a construção escalonada da ordem jurídica. Como a norma de hierarquia inferior retira o seu fundamento de validade da norma de hierarquia superior e assim por diante, então foi exatamente por isso que o Kelsen idealizou o controle concentrado de constitucionalidade na Europa continental, para ser coerente com a ideia de construção escalonada da ordem jurídica, porque a Constituição está no topo dessa pirâmide normativa, embora o controle difuso de constitucionalidade já existisse nos Estados Unidos há mais de um século. E a segunda premissa do controle concentrado de constitucionalidade idealizado pelo Kelsen na Europa é exatamente a supremacia da lei. Mas por favor, compreenda isso. Não é a supremacia da lei sobre a Constituição, que não faria sentido, mas a supremacia do poder legislativo sobre o poder judiciário. No modelo positivista tradicional, a função do juiz é simplesmente aplicar a lei. Então um juiz não poderia deixar de aplicar a lei. Isso seria interferir indevidamente nas atividades do poder legislativo. Então foi exatamente por isso que o Kelsen criou um modelo de controle concentrado de constitucionalidade, e o Tribunal Constitucional nesse modelo, ele é um órgão que está fora do poder judiciário. Preste atenção, por favor. Os tribunais constitucionais na Europa são órgãos que estão fora da estrutura do poder judiciário. São órgãos políticos que têm a função de analisar abstratamente e de forma concentrada a compatibilidade das leis com a Constituição. E, no começo, tudo era uma questão simplesmente de compatibilidade formal da lei com a Constituição. Se fosse obedecido o processo legislativo previsto na Constituição, e se o legislador atuasse dentro da margem de competência delegada pela Constituição a ele, estava tudo bem. Tudo era basicamente formal, portanto. Vamos lembrar que para o Kelsen, o direito era livre de valor. Então, dentro da esfera de competência que foi delegada ao Poder Legislativo pela Constituição, e se fosse observado o processo legislativo, estava tudo bem. Nós não poderíamos questionar a decisão do Poder Legislativo. E tudo isso era muito coerente com o sistema científico estabelecido pelo Kelsen. Então tudo isso era muito coerente e muito científico. Mas qual foi o grande problema dessa história toda? O grande problema foi o Terceiro Reich alemão.
o governo nacional-socialista, ou também conhecido como nazista, de Adolf Hitler. Pois acredite você ou não, todas as atrocidades que o Hitler fez, ele fez com base em normas aprovadas de forma válida. Isso porque a Constituição Alemã de 1919 autorizava ao chanceler, em situações excepcionais, dissolver o parlamento. E isso ele fez, e a partir de então ele passou a executar toda a sua política de segregação e de extermínio de minorias, também conhecida como Holocausto, a partir de normas aprovadas de forma válida, editadas de forma válida por ele mesmo. Conseguiu entender o drama? Como o direito era livre de valor, então do ponto de vista exclusivamente jurídico, a partir apenas da perspectiva do direito, não teria havido nada de errado com aquilo que o Hitler fez. Tudo seria um problema de moral ou tudo seria um problema de justiça. Mas o nosso amigo Kelsen já tinha ensinado todo mundo que o direito não tinha nada a ver com a justiça e que o direito não tinha nada a ver com a moral. Ele era livre de valor. Mas calma, por favor. Antes de você começar a xingar o Kelsen, deixa eu dizer algumas coisas em defesa dele. A primeira é que ele não desenvolveu seu modelo teórico para justificar o nazismo. Tudo foi uma infeliz coincidência. A partir do momento que aquele socialista psicopata de bigodinho assumiu o poder na Alemanha, ele ia fazer o que ele fez na base da força, independentemente do modelo teórico do Kelsen amparar ele ou não. Outra coisa é que o próprio Kelsen era descendente de Abraão, quer dizer, ele também era judeu. Então, para não morrer, ele teve que fugir da Europa para os Estados Unidos. Ah, e última coisa, o Kelsen não era burro não, ele era um gênio. E os gênios, quando erram, erram feio. E foi isso que aconteceu. Bom, mas o direito precisava reagir a isso tudo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, primeiro a comunidade internacional reagiu. E aí surgiu o que nós chamamos de Sistema Internacional de Direitos Humanos. Mas isso é assunto para outro vídeo. No plano interno, quer dizer, dentro de cada país, o que nós temos, então, foi o estabelecimento do Estado Constitucional. Agora passa a haver a supremacia da Constituição. Assim como nós tínhamos a supremacia da Constituição nos Estados Unidos, agora a supremacia da Constituição se torna uma realidade também na Europa continental. E com a supremacia da Constituição, passa a ser possível controlar o conteúdo da lei. Agora nós não falamos mais em controle formal de constitucionalidade. Agora nós falamos em controle material de constitucionalidade. A lei serve, ou melhor, a Constituição serve para controlar o conteúdo da lei. E como se faz o controle do conteúdo da lei? O controle do conteúdo da lei é feito basicamente a partir dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais agora são normas, princípios de justiça material inseridos dentro da Constituição que permitem o controle do conteúdo da lei. É isso que nós chamamos de Estado Constitucional. E assim então, após a Segunda Guerra, nós temos na Europa continental a transição do Estado legislativo para o Estado Constitucional. Nós temos sempre constitucionalismo, mas nós saímos da ideia de supremacia da lei para a supremacia da Constituição. E calma, eu sei que você já está louco para que eu explique melhor a diferença entre controle de constitucionalidade material e controle de constitucionalidade formal. E também para que a gente fale da diferença entre controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade. Mas isso nós vamos fazer em outros vídeos na sequência. Ah, e Felipe, esse aqui foi especial para você. E nós também vamos falar logo de neoconstitucionalismo e logo nós vamos falar também da diferença entre princípios e regras, viu, Mário? Bom, se você aguentou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, deixa a sugestão de tema para um próximo vídeo. Vamos desjuridicar você.